nesse lugar aqui, ó. Lennon, tem um lugar aqui, ó. Tadinho, como ajudando. Lu, ó, foi quem? Lu. Você ajuda a Marcinha da palestra. Se tiver alguma dúvida, por favor. Eu vou te consultar, tá? Meu companheiro aqui. Você é sempre bom, né? Não fica de só. Como é que é? De modelo? Eu aceito. Faz assim com o braço. Ai, tô bem feliz de estar aqui. Assim, agradecer a cada um que chegou, da onde chegou, né? Com a história que chegou. Assim, muito bom. Não sei se o som vai ficar bom, né? Vou começar assim. Aí se tiver baixo, se tiver ruim, vocês me avisam. Tem alguém que não sabe nada de meditação, só para ter uma ideia da onde eu começo? São todos já pela primeira vez? É? Também? Aham, também. Segunda vez. Que bom. Então, o tema que a gente escolheu para o nosso encontro era meditação como autocura. Então, é bonito porque a gente está num lugar onde a gente não vai falar de aspirina, né, de remédios, não vai falar da farmácia, não vai falar de cirurgia. Então eu acho muito bom a gente poder falar de um processo de cura que não precisa cortar, que não precisa sangrar, que não precisa depender, né, de nenhum processo químico, não vai depender de terapeuta, com todo respeito aos terapeutas, porque eu acho que eles são maravilhosos, mas acho que até eles querem mais que a gente se libere, né? E a gente que fica agarrado a eles, né? Eles querem mais ver a gente andar e se curar. E aí, daí o caminho budista, não só o caminho budista, mas o caminho espiritual, né? Esse caminho, a gente olhar, ele é um remédio, né? Ele é um remédio que, enfim, vai olhar a origem, né? Onde é que a gente começa a ficar doente? Então a gente começa a ficar doente quando a gente esquece de quem a gente é, de quem a gente realmente é. Quando a gente esquece quem é, esquece o processo pelo qual a gente cria a realidade, a gente pode se criar, né, como um ser que adoece. Então esse caminho, o caminho espiritual, é até difícil, às vezes eu até me sinto assim, limitada quando eu falo que é o budismo, porque eu acho que o Buda mesmo, ele não falou de budismo, né? Quando ele começou a falar, ele falou de coisas que ele descobriu a partir do caminho de um ser humano, né? Ele não foi apresentar um caminho religioso, mas ele foi simplesmente compartilhar aquilo que ele descobriu quando ele olhou para quem? Para ele mesmo, né? Quando ele olhou para o corpo dele, quando ele olhou para as emoções dele, quando ele olhou para a mente dele. Então ele não descobriu nenhum caminho, na verdade, né? Depois porque quando ele foi encontrar as pessoas, ele tinha o remédio supremo, assim, ele só olhava para as pessoas, né? Quem tivesse um pouquinho aberto, brilhava igual, né? Mas aí ele, na dificuldade da gente entender quem nós somos, né? Aí ele apresenta um caminho, como remédio. Então se a gente fosse falar de remédio aqui, a gente ia explicar essas etapas que o Buda apresenta, que os lamas apresentam agora, né? Assim, uma vez que eles chegam a nós e comunicam, você não é simplesmente o seu corpo, você não é simplesmente as suas emoções, você não é simplesmente os seus pensamentos, você é aquele que cria, aquele que está lá no fundo, que não tem nem face, não tem nem nome. Mas aquilo fica muito misterioso, né? Quando a gente ouve falar isso, a gente está tão identificado com a nossa figurinha no espelho, né? Com as nossas histórias, com aquilo que a gente sente, que aí ele começa a dar oferece um remédio, né? Então a gente vai falar isso, meditação como autocura. Mas esse caminho que ele apresenta é um caminho de autoconhecimento. Ele não vai falar mais nada, a não ser isso.
E aí o caminho vem com etapas, aí vem o caminho homeopático. A gente pode usar umas palavras, né, das nossas terapias, né? Então é o caminho homeopático, onde a gente não vai nem poder ter pressa. A gente não pode nem estabelecer assim, né, qual vai ser, qual é o prazo para a gente ter a nossa cura, né, a liberação, como se fala? A alta. Né? Quando é que a gente vai ter alta? E é muito importante que a gente realmente não tenha expectativa em relação a resultado e tempo. Porque se a gente olhar bem nos olhos dos mestres, a gente sentir algum brilho, alguma coisa dali, a gente vai entender que é só isso que a gente tem para fazer. E se a gente entender que é só isso que a gente tem para fazer, não importa o tempo. Não importa. A gente vai simplesmente fazer. A gente vai fazendo as coisas comuns, mas esse encontro, aí é bom a gente não colocar prazo. Saiba que você tem que simplesmente dar um passo depois do outro e seguir as recomendações. Porque os resultados vêm. Né? Os resultados são assim... É fatal que a gente colha resultados. Se os resultados não estiverem vindo, né, da nossa prática, ou porque a gente não está sendo contínuos, né, nas dosagens que foram recomendadas, né? Pode estar faltando um pouco de confiança, pode ser que a gente está dedicando o tempo maior para alimentar as nossas doenças comuns e não está, né, arrumando tempo para a nossa terapia. Pode ser que a gente não acertou o método ainda, né? Então a gente tem que procurar o nosso tutor, procurar quem está nos orientando no caminho, né? O lama, para dizer, não está funcionando, estou com dúvida aqui, né? Aí, então a gente tem que entender que se não está funcionando, não é que o caminho seja falho, né? O Dharma não tem falhas, realmente não tem falhas. Assim, ele é perfeito. Ele é perfeito porque ele está além do tempo. A gente vai ver assim, que os ensinamentos como foram dados pelo Buda e da forma como os lamas, né, trazem essa realização original, eles olham para os nossos problemas, seja, né, em que época a gente estiver, seja o que a gente estiver vivendo, aquilo é completamente perfeito, aquilo funciona. É porque também a essência da onde a gente está criando a nossa realidade não muda, né? A gente vai chegar lá. Então, eu acho interessante a gente olhar esse caminho da meditação já de cima, né? Teve uma época que o Lama usava essa palavra, né? De baixo para cima, de cima para baixo, né? Assim, então, eu acho muito bonito quando os mestres vêm e eles olham para nós e já comunicam isso, né? A sua verdadeira natureza é a natureza de um Buda. Ainda que a gente tenha essa carinha, né? Com a cor que a gente tem, né? Com a quantidade de cabelo que a gente tem, né? Com a nossa genética, com a nossa cultura, né? Isso tudo assim isso tudo veio depois. Né? A gente foi criando, construindo isso. E ainda que a gente não entenda o que é isso, o que é a natureza de Buda, né? Que fique esse registro, né? Que é para lá que a gente está indo, né? É para lá que a nossa prática vai para essa realização que a prática vai nos levar. Aí se a gente não entende isso, né, se a gente não consegue realmente, né, pelo brilho dos olhos do mestre, pela realização que ele está assim, né, nos oferecendo ali, assim, nua, se isso não se torna nítido aos nossos olhos, então ele vai dando os passos anteriores, então ele vai dando as recomendações. Então se está difícil, né, se está difícil olhar isso diretamente, então nós vamos fazer algumas coisas antes. Então, aí vem o silêncio. Aí a instrução, digamos, ao lado dessa, né, quando ele transmite a verdadeira natureza do nosso ser, se isso não é captado em pé, né, nesse olhar imediato, então ele vai dizer, então seria importante que você ficasse em silêncio um pouco. Porque você só não está vendo isso porque você não para. Porque você está muito agitado, né? Você está acreditando naquilo que você pensa, naquilo que você sente, você está acreditando no movimento de todas as pessoas que estão ao teu redor. Então, esse é o poder do grupo, né? O poder do grupo pode fazer isso, pode nos colocar sentados e a gente está falando de coisas aqui extraordinárias e todo mundo ficou, então a gente vai ficando, né? Vai ficando, né? Mas pode acontecer o contrário também, né? Pelo poder do grupo,
a gente vai assim para um precipício, feito gado, né? Como o Lama diz, a gente está no pasto, né? Então lá o gado, né? Comendo, alegre e faceiro, sem entender que eles estão indo, né? Para um corredorzinho bem apertado, alegremente, né? Comendo, pastando, sorrindo para o seu Criador. Coisa, né? Então a gente também, a gente como um movimento de grupo, a gente se fortalece pela nossa ignorância. Então ele vai dizer isso, se você estivesse bem quietinho, você ia ver que o movimento das pessoas não é lógico. A gente não está fazendo coisas lógicas, que o sistema não é uma coisa lógica, externa, nascida assim do movimento do universo, né? Então veio o capitalismo, né? Veio, então isso é uma conspiração, né, do universo, porque agora esse é, né, a grande descoberta dos seres humanos, né? Se você parasse bem quietinho e você começasse a olhar, né, historicamente mesmo, o que foi acontecendo, né, quantas histórias os seres acreditaram, eles inventaram isso. Nós, a gente inventa isso. A gente cria essas realidades, daqui a pouco a gente começa a sentir, né, que aquilo tem algum poder, de dar esse poder, e daqui a pouco a gente começa a se mover de uma maneira que aquilo parece realmente sólido, lógico. A gente sai aqui por São Paulo, daí a gente vê as pessoas para cima, para baixo, e assim, aquilo perfeito, né? Claro, trabalhar. Quem que estava falando hoje dessa loucura, né? Que as empresas agora não tem nem tempo para sair, né? Que você tem que dar... A Estela, né? É, assim... Você tem que dar seu sangue, né? Sua família, família, depois você arruma um tempo, né? Teu filho, tua saúde, né? E é incrível que a gente começa a acreditar nisso. A gente realmente começa a acreditar. Né? E aí a gente vê o movimento, daí a gente vê que um vai aceitando, o outro vai aceitando. Aí se você não aceita, às vezes assim, se você não quiser, tem outro que quer. Né? Não, então, claro. Aí... Se a gente entendesse essa recomendação, fique quietinho, comece a ficar um pouco mais quieto, menos responsivo, e olha o que está acontecendo ao teu redor. Eu acho que a gente ia ficar meio em choque. Eu acho que algumas pessoas ficam em choque, talvez. Tem momentos assim, um lampejo. Não dá para entender como é que a gente está vendendo a alma. Né? Vendendo a alma, né? Dando sangue. Lá no Japão a gente viu, tem um filme, não me lembro o nome agora, mas é uma série de imagens e documentários, né? Aí tem acho que é uma síndrome lá, Karoshi. O rap. É rap, isso, né? Que os funcionários, eles simplesmente têm um apagão, assim, de uma hora para outra. Jovens. Aí tem lá as mulheres, não sei por que são os homens mais afetados, aí tem o grupo das mulheres lá, né, que choram os seus maridos. Eles morrem mesmo. Morre. Eles morrem. Morrem. Você pensa, puxa, qual é o sentido, né, dessa vida? A pessoa não tem outra perspectiva. E a gente aceita, porque esse é o poder do grupo, né? Esse é o poder daqueles que pensam juntos, que sentem juntos e que se movem juntos. Esse é o poder criativo. Então, se a gente, na nossa prática espiritual, a gente entender isso, se a gente tivesse esse insight, né, a gente pode criar qualquer realidade nesse mundo. Qualquer realidade. Aí é lindo porque o Lama está fazendo isso também, né? O Lama é um dos revolucionários, rebeldes, né? Porque ele vai nos incentivando a fazer isso, né? Criando sistemas paralelos, onde a gente pode criar uma outra dinâmica, né? Como é que a gente vai se relacionar, como é que a gente vai cuidar uns dos outros, qual é o pano de fundo para o nosso movimento. Isso é possível, né? Que sistema de troca a gente poderia ter? Quem disse que o dinheiro é verdade, né? Quem disse que aquele pedaço de papel já não mudou? A gente pega umas notas antigas, aquilo é hilário, né? Assim, de ver, assim, né? Gente, aquilo tinha um poder, né? Aqui, assim, agora a gente enquadra, né? Assim, né, Jane? A gente bota, assim, né? Dá pra fazer um... Mas, veja, o que é isso? É só a falta de observação. A nossa doença é isso. A nossa doença é distração. Porque se a gente olhasse os processos do mundo, do universo, dos grupos, nosso, essa realidade ela não está escondida. Essa é a realidade da nossa vida.
né? Mas a gente só não está olhando. A gente diz que isso é secreto, não porque isso está escondido e só pessoas especiais vão ver. Isso está secreto porque isso não diz respeito a esse mundo da desatenção, não diz respeito a olhos comuns. Mas isso é a base que cria todas as realidades comuns. Desliga um pouquinho, vê se a gente sobrevive sem o ventilador. Ai, olha só. Barulho demais. Vamos ver se a gente agora que tá mais calmo. Ficou bom, né? Ó, isso é poder da observação, né? Teve gente que já não estava nem ouvindo, né? Para que você Então, se pelo olhar isso não se comunica, então a instrução seguinte é assim, então agora vamos tentar parar um pouquinho, né? Vamos parar com o corpo, vamos observar o que está acontecendo, vamos ver se você consegue dar conta um pouquinho dessa tua solidão aí, fica um pouco sem se mover, sem buscar coisas externas, sem acreditar que esse movimento louco, né, de todos os grupos vai te trazer alguma coisa. Eu acho que um dos grandes desequilíbrios é esse mesmo, é a gente não se conhecer, só isso. Então a gente espera que os outros nos digam como é que a gente tem que se mover, o que a gente tem que comer, no que você tem que acreditar, que filme que você deveria estar vendo. Então a gente está sempre buscando isso, assim, uma afirmação do grupo, né? E aí a gente perde a nossa originalidade. Aí eu já não sei mais qual é o alimento que é bom para o meu corpo, eu não sei mais qual é o ritmo que me mantém saudável, lúcido e alegre. Eu não sei mais que tipos de conteúdos eu poderia alimentar mentalmente e que me fariam uma pessoa mais brilhante, mais disposta, mais útil. Porque a gente está nesse ponto que a gente não se conhece. E parece que tem uma realidade externa que outros grupos sabem, ou que aquilo, sei lá, né, brota magicamente, e aí todo mundo vai seguindo. Então, se recolha um pouco, né? Recolha assim, esses cabos todos que estão ligados, né, em tantas direções, e fica um pouquinho quieto. Para você poder ter esse olho, para você poder fazer suas escolhas. Esse é o primeiro passo. Para ser saudável, a gente tem que passar a fazer escolhas, tem que começar a dirigir a própria vida. Não pode mais ir, né, dessa maneira. Só que daí a gente vai descobrir que ficar parado não é muito fácil. Mas é bonita de novo. A gente não pode se assustar com isso, porque isso faz parte do autoconhecimento. Faz parte do autoconhecimento descobrir que a gente não se dá conta. Descobrir que a gente não se suporta, talvez, na nossa solidão, né? Que a gente quer os outros, que a gente quer, né, se mover, que a gente quer se emocionar, que a gente quer estar sob a luz, né, dos olhos dos outros, a gente quer ser visto. Aí dá medo, né? Primeiro a gente se irrita, depois a gente sente medo, aí a gente sente dúvida. Tá? Perfeito. Né? O ponto é assim, quando eu ficar quietinho, eu entender assim, que eu tô me dando conta agora de regiões do meu ser que eu nunca vi antes, porque eu estava sempre para fora, né? Sempre para fora. E eu acho muito importante a gente lembrar que, por enquanto, isso é uma escolha. Desculpe, pode parecer terrorismo, mas eu preciso falar. Né? Por enquanto, isso é uma escolha. Chega um momento que isso não é uma escolha. Pode chegar momentos em que a solidão não é uma escolha. Ela simplesmente se instalou. E você não tem quem chamar. Você não tem ninguém olhando para você. A gente vai ter um momento, assim, uma solidão derradeira, né? Que não adianta. O mestre pode estar do nosso lado, mas ele não vai poder fazer muita coisa por nós naquele momento, né? Ele fez tudo o que pôde. Naquele momento, assim, agora é você. Pula aí, você tem que saber nadar. Então, de novo, né? Nós estamos aqui porque a gente tem um nível de saúde ainda, né? A gente veio caminhando, a gente, né, tá saudável, tá ouvindo direito. Então, vamos fazer esse movimento para dentro, enquanto isso é uma escolha. A gente pode escolher fazer isso. Aí é bom, né? Porque aí quando aquilo fica demais, né? Assim, a gente... Ai, pronto.
já fiz a minha parte hoje, a minha cota, agora eu vou ao meu cinema com a minha consciência tranquila, né? Eu vou comer a minha pizza, né? Vou tomar meu chopp. E a gente sabe que está tomando remédio, né? Está tomando remédio. Aí isso vai, eu acho bom lembrar isso, né? No começo, quando a gente sentar em silêncio, tudo aquilo que a gente acredita, né? que é real e que é importante para nós, aquilo vai nos invadir, aquilo vai invadir o nosso silêncio, aquilo vai invadir o nosso corpo. Porque aquilo são os nossos hábitos, aquilo é a forma como a gente se vê e acredita que é. Aí quando a gente ficar paradinho, aquilo vai assim, ser muito esquisito, porque a gente nunca contemplou essa possibilidade. Mas agora a gente está se vendo livres para fazer essa escolha. Não, agora, puxa vida, como é ficar parado? Como é olhar para mim mesmo dentro dessas aflições aí, que eu nem sei quais são, mas eu tenho certeza que elas vão surgir. Aí a gente faz essa escolha, porque não é que a gente vai morrer para o mundo, a gente vai ampliar. Isso é muito bom de lembrar. A prática não é para a gente ficar fechado num quartinho e assim, né, chega, né, o mundo não serve, as pessoas não servem. Não é, a gente agora vai ampliar as nossas possibilidades. Eu posso me mover, eu posso me encontrar, eu posso trabalhar, mas eu posso ficar parado. Eu posso ficar em silêncio. Eu posso contemplar o meu mundo interno. Eu posso fazer essa higiene interna, né? Assim, me esvaziar. Isso é ampliar. Isso é ampliar. Não é diminuir. Não é jogar nada fora. A gente não vai jogar nada fora. Nada. Porque tudo somos nós, né? Tudo é espelho de nós mesmos. Então não tem nem que a gente diga, jogue fora. Não existe isso. Então, do jeito que a gente sentar, qualquer coisa que apareça, tá ótimo. Tá ótimo. Somos nós. Aí é isso que a gente vai... Porque se a gente sentar e não acontecer nada, péssimo para nós. Né? Péssimo. Tem que acontecer. Tem que acontecer. A gente não pode ter essa ilusão que a gente vai sentar e a gente vai se iluminar assim, né? Se a gente fosse se iluminar assim, teria acontecido isso com o olhar do lama. Então, vamos ser bem realistas. Não quer dizer que não possa acontecer em 3 dias, em 24 horas. A gente não sabe quais são as sementes que a gente tem dentro, né? Do que a gente já fez, do nosso potencial. Então, por isso que nenhum mestre ninguém é louco de dizer, né? Dizer que isso vai ser rápido, que isso vai ser demorado, que isso é para essa vida, daqui a 10 vidas. Então, a gente não sabe, né, o que cada um fez. Mas quando a gente, já que não deu, né, esse primeiro olhar não aconteceu, então talvez a gente vai precisar de um exercíciozinho aí nessa linha do tempo. E aí o que vier, ótimo. O que vier é o nosso trabalho. Se doer o corpo, nós temos um trabalho com o corpo. Porque talvez a gente nunca tenha olhado para o corpo. Ou olhou para o corpo, sempre colocando ele para outro tipo de atividade. A gente vai tentar sentar no chão, nunca senta no chão. Não sabe, não tem como cruzar as pernas. Aí não é que a gente nasceu com defeito. Né? O corpo é como se fosse é algo que vai como uma planta, como uma criança, como um animalzinho, né? Ele é um sistema que, se bem estimulado, ele assimila qualquer coisa, até maus estímulos, né? Tadinho. E ele acredita que a gente quer o bem dele. Ele não duvida disso. Né? Ele é completamente coração, né? Ele fala assim, claro que ela quer o meu bem. Né? É uma tristeza, né? E aí ele faz, né? Ele faz de tudo para lidar com qualquer coisa que a gente ponha lá dentro, né? Ele faz de tudo, assim, né? Não, ela deve ter se enganado, vamos fazer uma limpeza aqui, uma limpeza ali, né? Daí ele dá sinais, aí a gente não ouve sinais, né? Porque é isso, né? A nossa doença é isso, é a gente não se conhecer. Então a gente não sabe olhar para o corpo, né? A gente não sabe. Aí quando a gente sentar para meditar, nós vamos começar a nos tornar íntimos do nosso próprio corpo. Primeiro,
Saber que vai ser o nosso encontro de fim de semana. Né? Como é? Pois é, né, Jean? Tudo bem. Que abordagem é essa, né, da meditação em que o corpo é visto como um instrumento? Porque a gente gostaria de chegar naquilo que a gente considera que é mais elevado, né? Quero olhar direto para os meus pensamentos. Mas eu tô lá olhando meus pensamentos, daqui a pouco meu pensamento é um joelho na minha frente, né? Tum, né? Aquilo, uma flor, assim. Joelho. Não adianta porque o joelho ali já está além do nível do pensamento, né? Porque aquilo precisa ser visto. Então, eu acho, assim, que é importante a gente iniciar a nossa prática com essa suavidade, de entender que tudo que surgir, está surgindo porque a gente não olhou para aquilo. Eu tenho usado esse termo assim, né, de visitar lugares esquecidos, visitar lugares escondidos, empoeirados, escuros, úmidos, embolorados, de nós mesmos. Então, o que é obstáculo? O obstáculo não é uma coisa assim, eu estou querendo fazer o melhor e do universo só vem pedra. Né? Não é. A gente vai chamar de obstáculo aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não sabe lidar. É só isso. Tenho muita paciência, porque não vai dar para jogar nada fora mesmo, né? Isso já está comunicado, selado, tá? Nada fora. Tá? Tudo que aparecer sou eu mesmo, vou olhar para isso e vou iluminar isso. Porque a sabedoria que vai brotar da nossa prática vem desse encontro. Não tem sabedoria que brote que não seja de um encontro. Porque a sabedoria é justamente o extremo da ignorância, né? Então a gente fala de sabedoria porque tem ignorância. Uma vez que a gente acabar com a ignorância, por isso que em Prajna Paramita está lá, nem sabedoria resta. Tá? Então não há sabedoria que não venha de um encontro com obstáculos, com fenômenos, com as pessoas. Então a gente precisa. Se a gente quiser gerar algum tipo de sabedoria, eu preciso olhar para aquilo, para o meu próprio conteúdo. Né? Aí a gente vai iluminando tudo isso. Então, numa primeira etapa, a gente vai iluminar o quê? Vai iluminar o corpo. Iluminar mesmo. Iluminar, o que é iluminar? É botar o olho naquilo. Iluminar não é um processo, né, sobrenatural. Iluminar é isso. A luz dos meus olhos. A luz da minha consciência. E é lindo porque a sabedoria, se esse olho que vai brotar do nosso silêncio, que não vai, quando a gente falar que a gente vai iluminar as coisas, a gente não vai mais raciocinar sobre elas. A gente não vai raciocinar se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se aquilo é meu, se aquilo é teu, se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda. Iluminar é um olho profundo, que não tem mais impulsos, né? A gente não tem impulso para fazer coisas. Então, quando eu for iluminar o meu corpo, eu não estou mais escolhendo, eu não gosto do meu pé, eu não gosto da minha joanete, eu não gosto da dor das minhas costas. Isso não cabe numa prática. Né? Gosta e não gosta é a roda da vida. Gosta e não gosta é que nos mantém do jeito que a gente já está, doentes. A gente adoece porque a gente diz que não gosta de coisas e aí aquelas coisas acontecem. A gente adoece porque diz que gosta dessas coisas, aí perde essas coisas, aí adoece. Tudo começa dessa simplificação da realidade. Tá? Então, iluminar as coisas é isso. É um olho que não está mais escolhendo, mas é um olho que se dispôs a olhar as coisas como elas são. E aí é lindo, porque quando esse olho olha, ele não encontra nada. Tá? Ele fura. A gente vai ver que as coisas elas têm a aparência que têm, porque elas estão com um conjunto de reações que a gente desconhece. Mas aí quando eu começo a aprender a lidar com essas reações, que é o movimento da minha mente, o movimento da minha energia, o movimento do meu corpo, quando eu consigo equilibrar tudo isso, aquilo desaparece. Né? Então eu não tenho uma raiva que é um pacotinho e eu vou jogar fora agora. Não. A raiva é um processo, é um conjunto de elementos que se movem. E aí eu dou um nome. Quando eu dou um nome, daí eu já me separei daquilo. Né? Então esse olho profundo, quando vai iluminar o corpo, como a gente está falando, é isso. A gente já não vai mais dar nome para as coisas. A gente não vai mais classificar as coisas em boas ou ruins, mas eu vou penetrar naquela experiência e eu vou ver o que eu posso fazer ali, que tipo de estímulo, que tipo de informação eu posso dar. Aí tem várias coisas que a gente vai ver, como a gente pode abordar o nosso corpo e transformar ele num vaso lindo, assim, para a gente sentar em silêncio. Ele não vai mais sair correndo, né? Ele vai se tornar assim, nosso companheiro, nosso amigo mesmo, né? Porque ele já é.
Ele já é. A gente é que não está sabendo, né, o que fazer com esse instrumento maravilhoso. Daí, então tem esse momento, né? Tem o momento de visitar os lugares escuros do nosso corpo. Quando esse corpo começar a ficar mais tranquilo, não que isso vai acontecer uma coisa depois da outra, é tudo meio junto, tá? Mas eu vou explicar separadinho só pra a gente poder falar, né? Senão não tem como. Aí a gente vai visitar os lugares escuros do nosso coração, né? Os lugares escuros, as emoções que a gente não entende, as relações que nos causam. A gente vai começar a olhar. E daí está conectado com a nossa energia. Aí a gente agora tem instruções, que seja, se a gente fala de energia, simplesmente energia, se fala simplesmente de raiva, aquilo fica, parece que difícil de lidar com aquilo, né? Mas agora a gente tem assim, um conhecimento capaz, né, assim, de entrar na microestrutura da raiva, na microestrutura do apego, na microestrutura da aflição, do medo. Como é isso? Como é que isso é possível? De novo, indo além do nome, indo além da reação. Então, se eu estou sentindo raiva, se eu estou sentindo medo, agora eu tenho o apoio do corpo. Então, quando eu estou com medo, eu não saio mais correndo pedir colo. Eu não saio mais correndo ligar para a polícia. Talvez isso seja preciso em alguns momentos, né? Mas vamos supor que não, né? Foi só um barulhinho, era um gato no telhado. Né? Mas daí agora, então o corpo não sai correndo, porque quando o corpo sai correndo, aí a gente está nesse nível de desatenção que eu falei lá no começo. Eu não estou mais olhando as coisas. Aí eu estou realmente perdido. Agora eu estou superando essa responsividade, eu estou agora me apropriando do meu corpo, falando, não, agora é silêncio, agora eu quero olhar um pouquinho melhor essas emoções que estão aqui. E aí a gente vai ver que não precisa nem se esforçar muito, né? Se a gente senta no final do dia, a gente está recheado, a gente pode até escolher. Vou puxar essa experiência aqui, né? Assim, e bota ali na frente. Aí a gente está recebendo as instruções dos 5 lungs, dos 5 elementos. A gente vai ver que existem qualidades bem específicas da nossa energia que a gente pode acessar aquilo, né? Sentindo a raiva. Então a gente não vai mais reagir à raiva. Agora eu quero sentir, quero ver o que tem aqui dentro. Quero ver onde é que a raiva queima. Quero ver se a raiva me tira o ar. Quero ver onde é que a raiva põe os meus olhos. Quando eu estou sentindo raiva, eu sou capaz de acalmar os meus olhos e me manter aqui serena? Ou eu fico olhando lá o fulano de tal, né, que me sacaneou, né, que foi lá e pegou a minha atividade no trabalho e ele me ajudava ainda, né, dizia meu amigo e está lá ele agora, ele que recebeu a promoção. Né? Aí a gente tem assim tudo, né, tudo, um monte de coisa acontecendo, um monte de confusão. Então, isso é brilho dos olhos, né? A gente vai perceber que se eu ficar com a mente, com os meus olhos, né? Porque quando eu penso, eu vejo o que eu estou pensando, eu vejo as pessoas, eu vejo as imagens, eu conto histórias. Então, essa independência, a gente poder purificar os olhos sutis, né? Que não são olhos físicos, e manter esses olhos silenciosos e claros, isso vai nos permitir olhar para a raiva, sentir a raiva e ver que a gente tem poder ali dentro. A raiva não é nossa. A raiva é uma possibilidade. É como quem vai num buffet, né? Você não precisa comer de tudo. Você pode escolher, não pode? Né? As emoções também. A gente é um buffet. Elas não são minha, né? A raiva não é minha, o apego não é meu. É uma possibilidade. Está assim, ó, solto. Como se estivesse solto no ar, assim, né? Essas bolhas. Mas, gente, ó, isso é tudo observação. Isso que não é... Isso que vocês vão ver, que eu sei que vocês vão ver... Isso não é fruto de conhecimento, tá? Não se preocupem de achar que vocês têm que ler milhões de coisas. Isso é fruto de observação, isso é fruto de silêncio. Não precisa ficar escutando milhões de coisas, tem que escutar o essencial que nos põe sentado. Aí a gente vai ver realmente que as emoções elas não são a única possibilidade. E mesmo quando elas se apresentam, quando a gente se identifica com aquilo, agora eu tenho recursos. Como é que eu me organizo no meio dessa raiva, desse medo? E eu libero aquilo. Né? Isso são formas de inteligências. Isso é importante da gente lembrar. Tá? Voltando lá, né? Quando o mestre diz assim, você é um Buda, ele está dizendo isso. Você é uma consciência livre, luminosa, sem limites, sem rosto, sem tempo, sem corpo. Você é capaz de criar qualquer coisa.
Existem inúmeras formas de inteligência que você pode manifestar. Você pode ser um ser humano, você pode ser um animal, você pode ser um Deus, mas você pode ser, né, uma deidade, você pode ser um Jnana Buda, você pode ser um Bodhisattva, porque são inteligências, são formas da gente se manifestar. Só que a gente está identificado, eu não sei por quantas vidas cada um de nós está aqui assim, identificado com a raiva, com o orgulho, com o apego. Aí parece que aquilo é tudo. A gente está só familiarizado. É só isso, gente, é só isso. É pura familiaridade. Então, esse silêncio é bonito porque a gente vai criar esse distanciamento. Aí a gente se libera desses hábitos. Não preciso mais. Como quem se libera de um emprego, de um diploma. Então assim, ai, foi bom, mas eu sei que eu posso estudar outras coisas. Eu não nasci engenheiro, eu não nasci nutricionista, eu nasci sem roupa, sem nada. Quem foi que disse que, né? Ah, não, eu fiz uma mapa astral seu, meu filhinho, lá já tava. Assim, ai, mami, nem mapa astral me pega mais, desculpe. Eu sei que eu sou livre, vou estudar outras coisas. E isso é no nível da consciência búdica. A gente encontra esse silêncio, nossa, outras formas de consciência amplas, amorosas, sábias. Assim, ó, disponível como o ar, né? O ar completamente disponível, assim, em contato com a nossa pele. Se a gente fizesse 1 minuto de silêncio super profundo, a gente explodia. Explodia. E aí no momento seguinte a gente abre o olho, nossa, tá um Buda assim, né? Olhando, caminhando. Isso é a cura. Essa é a cura. É descobrir que nós somos essa liberdade de manifestar formas de consciência, formas de inteligência. Tudo isso é disponível pelo simples fato que a gente se senta em silêncio e sabe o que fazer consigo mesmo. Quem é que vai querer tomar aspirina? A gente toma de vez em quando, tá? Não é isso, mas a gente não pode mais achar que a gente tem um corpo para curar. Não pode mais achar que a gente vai resolver as coisas porque se corta, porque troca de pedaço, bota outra coisa aqui, outra coisa lá, né? Não pode achar que vai se curar porque vai trocar de emprego, porque está fazendo uma dieta. Isso tudo é apoio, né? Mas a cura suprema é entender quem nós somos. Não falta nada, né? Assim, Lama entregou tudo, né? A gente tá vendo mestres que vêm para o Brasil e eles entregam tudo. No último encontro que eu tive, né, assim, com um grupo, a gente brincou sobre isso, né? Os mestres, eles não entregam a essência em pedaços. Eles entregam tudo. Os pedacinhos vêm porque a gente não pegou a essência. A gente parece que a gente está ganhando em pedaços, mas eles não têm por que guardar isso, entende? Se alguém estiver guardando alguma coisa, se comportando como quem guarda, é porque não entendeu, tá? Então, ó, duvidem, tá? Fiquem atentos, porque quem pegou sabe que aquilo é natural como quem diz, ó, se você beber água você se hidrata, né? Eu não vou guardar esse segredo, né? Como uma mãe que descobre a cura né? E não vai dar para o bebê isso, não vai dar para o filho, né, que está doente. Impossível, impossível. Alguém que encontre isso dentro do silêncio e olhe para outra pessoa e diga, isso é teu, faça. E aí tem isso, né? A gente tem que ter essa plena confiança que, como a gente está vindo de um movimento onde está querendo coisas de fora, a gente pode ficar na frente, né, do mestre como se ele pudesse passar alguma coisa para nós. Tá? Então é importante que a gente não se coloque nesse papel de quem vai receber alguma coisa. A gente precisa entender que nós estamos num lugar sendo comunicados daquilo que nós somos. Tá? E aí os mestres, eles vão dando sinais, né? Sinais. Então olhe para cá, olhe para lá, faça isso. Porque o que a gente vai descobrir já estava lá. E realmente é um sorriso que vem. É um sorriso porque você vai entrando no silêncio.
Aí tem esse momento que a gente deixa as próprias instruções, porque eu agora não posso mais, né, estando num lugar, eu não posso mais ficar olhando para as fotos desse lugar, né? Agora eu estou no lugar. Então a gente vai deixando um pouco as instruções, vai se sentindo à vontade para permanecer nesse silêncio, né? Olhando as reações internas, deixando que elas apareçam e que elas passem, o olho vai se tornando profundo, daqui a pouco tudo se abre para você, se abre. Então é bom lembrar isso, né? Vocês não precisam fazer nenhum malabarismo mental. A gente precisa só ter a vontade de trilhar o caminho, depois a disciplina, né? Da gente seguir as instruções, fazer o que tem que ser feito. E pronto. Aí tá curado. Esse é o silêncio. Esse é o silêncio. E o silêncio ele não é a primeira etapa do caminho. Quando o Buda falou, aí ele começou um pouco antes, né? Se a gente olhar as 8 etapas do caminho do Buda, o silêncio é a sexta etapa. Então ele fala do oitavo, né? O oitavo já está lá, assim, tudo brilhando, não deu, né? Então, aí no sexto tem o silêncio, no sétimo é esse olho profundo que surge do silêncio e ele começa a dissolver todas as complicações, começa a iluminar tudo. Tá? Então essas seriam as 3 etapas de quem está no ponto assim, sentou em silêncio. Mas se o silêncio ele tiver, como a gente falou lá no início, se o silêncio ele parecer, né, um formigueiro, ele parecesse uma cadeira com prego, uma frigideira, uma chapa quente, né? Aí olha que lindo, né? Ele vai dar remédio. Ele vai dizer assim, não se preocupe, eu tenho o que você precisa. Não desista, né? Não tem. Por amor ele vai dizer assim, eu sei o que fazer com você. Aí a etapa anterior do silêncio, que seria a 5ª etapa, é assim, aí os mestres vão dizer, olha, você está com dificuldade para sentar, provavelmente porque você está assim com uma profunda identificação com a negatividade. Né? Assim, a gente senta e aí a gente lembra das brigas. Ou a gente senta e lembra daquilo que a gente quer e que tem que fazer no dia seguinte para que aquilo não desapareça. Né? Ou a gente senta e tem os medos. Ou a gente senta e tem sono. Né? Tá lá, daí tem os 6 reinos, as 6 emoções. 6, assim, só para começar, né? Porque aquilo pode se multiplicar assim, né, em níveis de detalhe. Pronto, só um pouquinho.